Amigos e amigas, uma das reflexões muito bonitas que a gente pode fazer em cima dos evangelhos é meditar sobre os encontros que Jesus teve com as crianças, com os jovens, até mesmo com aqueles que não gostavam dele, os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, né? Porque ali a gente aprende muita coisa, né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Então, para que as pessoas tenham a vida em abundância, então ele vai em busca das pessoas, né? Inicialmente ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, para formar a sua igreja, a nossa igreja, e depois, caminhando com eles, ele tem uma série de encontros impressionantes, né? Lá em Mateus 11, 27, a gente vê ele dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. O jugo é a doutrina dele, é o que ele ensinou, o evangelho, né? Porque eu sou manso e sou humilde de coração. Engraçado que Jesus tinha todas as virtudes, mas ele destaca essas duas: a mansidão e a humildade. Mansidão quer dizer não leva em conta as ofensas, né? E a humildade não vem para aparecer, não vem para ser glorificado, né? E ele fala, né, achareis repouso para as vossas almas, né? Quem faz esse encontro com ele, né, vai encontrar repouso para as almas. Não vai ser uma alma aflita, não vai ser uma alma desnorteada aí, que não sabe o que fazer da vida, né? Porque ele fala: porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve, né? E todos aqueles que viveram isso comprovam isso, né? Bem, ele veio para os sofredores. Então agora eu gostaria de passar assim rapidamente com você nesse vídeo, né, alguns desses encontros com Jesus, né? Lá em Mateus 15, por exemplo, a gente vê versículo 29 e seguintes, né? Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Olha, veja aí. Quem ele encontrava? Mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado diante do espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, daqueles coxos que andavam, dos cegos que viam, e saíam glorificando, né, ao Deus de Israel. Era o sinal poderoso do reino de Deus, o sinal da sua divindade, né? O sinal de que chegou o reino de Deus para vocês. E ele atendeu sobretudo aqueles que tinham fé. É muito interessante isso, como Jesus se rendia diante daqueles que apresentavam fé nele, acreditavam nele. Podia ser judeu ou não judeu. Por exemplo, aquele centurião romano que pede a cura do seu servo, né? Lá em Mateus 8, né? E Jesus diz: vou lá curar. Mas o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que entrei na minha morada. Diga apenas uma palavra, meu servo será curado. Jesus ficou impressionado com a fé desse homem, né? E disse: vai, teu servo está curado. Estava mesmo, né? A delicadeza daquele centurião romano, veja, era um centurião romano, um homem pagão, não era um judeu, mas acreditava em Jesus, tinha amor àquele seu servo, aquele seu, né, escravo. Então queria a cura dele, e Jesus o cura, né? Ele nem quis que Jesus entrasse na casa dele, porque ele sabia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão, porque segundo a lei mosaica ficaria contaminado. Então que delicadeza. Não, Senhor, não precisa vir à minha casa, não. Mas que encontro maravilhoso esse com o centurião romano. Depois, né, ele caminhando no meio do povo, né, as pessoas o apertando, ele vem aquele centurião, aquele chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, né, que era do mesmo lugar do centurião romano, Cafarnaum, porque sua filha estava à morte. Ele fala para Jairo: não, eu vou lá curar tua filha, né? Só que enquanto isso, aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue de 12 anos, aquela hemorroísa, toca nele.
na orla do seu manto. Interessante, né? E Jesus ficou impressionado. Ele disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, está todo mundo te apertando, te espremendo. O Senhor pergunta: quem te tocou? Não, alguém me tocou. Diferente, porque uma força saiu de mim. E aí ele viu aquela mulher ali, né, agachada ali, porque tocou a orla do manto. Por que ela tocou a orla do manto? Ela dizia com ela: se eu tocar ao menos a orla do seu manto, eu vou ficar curada. Por quê? Porque ela sabia que ela não podia tocar Jesus. Porque, de novo, segundo a lei de Moisés, se uma mulher no estado de menstruada, como aquela mulher, nessa hemorragia que ela tinha, se ela tocasse alguém, esse alguém ficaria impuro. Então ela não queria tocar Jesus, mas a fé dela era tão grande que ela disse: mas se eu tocar pelo menos a orla do manto, eu fico curado. E ficou. Né? Veja esses encontros de Jesus, como ele aproveita esses encontros, né? E depois ele vai à casa de Jairo, e quando ele acaba de curar aquela mulher, chega lá o empregado de Jairo e fala: olha, não incomode mais o Senhor não, porque a tua filha já morreu. Ai, que tristeza deve ter ficado o Jairo, né? Puxa, cheguei até ele aqui, mas essa mulher atrapalhou ele de ir à minha casa para cuidar da minha filha. Mas Jesus disse: não, Jairo, não temas, creia somente. Essa é uma frase que Jesus usava muito: não temas, acredite, eu vou à tua casa. Chegou lá, a menina estava morta. Já aquelas carpideiras chorando. Que eram as carpideiras? Aquelas mulheres que eram pagas para ir nos velórios chorar. Era uma espécie de um rito, né? Mosaico. E Jesus cura a filha de Jairo. Talita cum, menina, levanta-te. E a menina levantou. Esses encontros de Jesus são maravilhosos. Até aquele paralítico que desce pelo telhado, né? Impressionante, está lá em Lucas 5, né? Vai, meu filho, teus pecados estão perdoados. Acharam que ele estava blasfemando, porque os fariseus, os escribas, não, mas só Deus pode perdoar, como é que ele só não está perdoando o pecado? Então ele diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem o poder de perdoar pecado, ou seja, ele é Deus, eu vou dar uma prova da minha divindade. Aí falou para o paralítico: levanta e anda. Toma a tua cama e vai embora para casa. E o milagre aconteceu. Não é? É impressionante esse milagre do paralítico, que eles descem pelo telhado. Não conseguiram chegar com o homem, 4 homens carregando o paralítico na maca, não conseguiram entrar pela porta, porque tinha muita gente, desceram pelo telhado. É essa fé ousada que Jesus sempre se rendia a ela. Né? É impressionante como aquela mulher cananeia, aquela pagã. Cananeia não eram judeus, né? Onde fica a região hoje do Líbano, está lá em Mateus 15, né? Aquela mulher tinha a filha endemoniada, então ela vai atrás de Jesus, clamando, gritando, pedindo para Jesus curar sua filha, e Jesus de propósito diz: não, eu vim para as ovelhas de Israel, né? Não posso tirar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Era um provérbio, né? Mas aquela mulher não se rende, né? Não se rende. Ela fala: não, eu sei, mas os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus se rendeu, né? E disse: mulher, a tua fé te salvou, né? E aí vai. Depois tem aqueles endemoniados de Gerasa, né? Que 2 homens endemoniados que ninguém conseguia segurar, né? Então, chegam perto de Jesus e gritam, né? Jesus, filho de Davi, o que você tem contra nós? Viestes aqui nos perturbar. E Jesus ordenou que os demônios saíssem dele. E diz o evangelista que era uma legião. E os demônios pediram: então deixa a gente entrar nos porcos, pelo menos, para a gente, né, não ficar aí sem uma hospedagem. E Jesus deixou, por quê? Porque para os judeus os porcos eram considerados impuros. Então Jesus deixou. Certamente Jesus não deixaria entrar no boi, na vaca, nas ovelhas, mas tanto é que ele estava numa terra de gente pagã, que não eram judeus, porque o judeu não criava porco. O porco é considerado impuro. E aqueles porcos se precipitaram todos no mar e morreram todos. E as pessoas pediram para Jesus ir embora. Vai embora daqui, você está dando prejuízo para a gente, porque
para eles era mais importante a vida daqueles porcos do que a cura daqueles 2 homens endemoniados que ficaram curados, libertados, acompanhavam Jesus. Coisa bonita, né? Hoje acontece isso também, muita gente prefere as riquezas, o dinheiro, do que o bem-estar das pessoas. Bom, e Jesus continua, né? A gente vê lá ele dizendo, convertei-vos, crendo no Evangelho. Então ele tem aquele encontro maravilhoso com São Mateus, publicano, cobrador de impostos, né? E ele traz Mateus para ser seu discípulo. Mateus larga tudo e o segue. Ele fala daquela ovelha perdida, né? Ele vai à casa de Zaqueu, chefe dos publicanos, ali na cidade de Jericó, rico, perdido, né? Corrupto. E Jesus vai lá e salva aquele homem. Vai à casa dele e diz, esse homem também é filho de Abraão. Hoje a salvação entrou nessa terra. Que coisa, esse encontro com Zaqueu mostra que ninguém pode se desesperar da salvação do reino de Deus. Não, e Jesus veio para todos. É muito errada essa teologia da libertação que quer Jesus só com os pobres. Claro, Jesus tem uma opção preferencial pelos pobres, mas não é excludente. Não, Jesus vai à casa dos ricos, né, para convertê-los, porque todos são filhos de Abraão, né? Depois o evangelista São Lucas conta lá no capítulo 15 também aquela beleza daquele encontro, né, do pai com o filho pródigo. É uma das partes mais bonitas do evangelho. Nós podemos ficar aqui a manhã inteira desdobrando, refletindo, né, esse encontro maravilhoso do pai com aquele filho pródigo. Aquele filho que pede parte da herança, o mais novo, descabeçado, eu quero ir para o mundo. Essa casa do meu pai aqui está muito monótona, aqui eu tenho tudo, né? Vou embora. E foi. E o pai deu a parte da herança para ele. É uma ofensa para o pai, o filho querer a herança antes do pai morrer, mas o pai deu, né? Porque o pai sabe que tem certas coisas que só o sofrimento muda. Deixa ele ir. E aí, meus irmãos, aquele filho pródigo teve que se alimentar de lavagens de porcos, depois que ele gastou todo o dinheiro da herança com as prostitutas, nas farras. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo, acabou o dinheiro, acabam os amigos, né? Os amigos, entre aspas, né? E aquele moço voltou para casa, porque ele estava morrendo de fome, maltrapilho. Vou voltar lá na casa do meu pai, qualquer empregado tem pão, tem comida, tem roupa, tem tudo. E voltou. E disse, não, vou dizer para o meu pai, não sou mais digno de ser seu filho. Eu quero ser seu empregado. Mas que nada. O pai, quando viu, de longe, eu acho interessante o evangelho dizer isso, ele correu ao encontro do filho, abraçou o filho. Não deixou nem o filho pedir perdão de tudo que ele fez. Não, chegou em casa, mandou matar o boi gordo, o boi cevado, deu o maior churrasco, a maior festa, mandou trazer a melhor roupa que tinha, anel no dedo do filho, porque ele estava morto e viveu. É a alegria que Deus sente quando um pecador se converte. Por isso que ele diz, né, há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que fazem penitência. Está aí. Então, esses encontros de Jesus são espetaculares. É assim que ele vai mudando a vida das pessoas. E é assim também que nós vamos mudando a vida das pessoas. A gente deve repetir na nossa vida o que Jesus fez. Quanto filho pródigo nesse mundo, meus irmãos, precisando aí, né, de um encontro desse, né? Agora, Jesus também, ele pela sua humildade, ele via como é que os humildes o seguiam, né? Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graça porque escondeste essas coisas aos sábios, inteligentes, aos orgulhosos e revelaste aos pequeninos. Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Então, era uma predileção de Jesus encontrar com os humildes. E ele chama a fazer a vontade do Pai. Lá em Mateus 7, ele diz bem claro, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome,
E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, obreiros do mal. Quem são esses? Que dizem para Jesus que fizeram até milagre em nome dele, mas depois tiveram um comportamento errado. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Né? Se eu vivo uma vida de fé em Deus, no encontro com Ele, então eu tenho que ter um comportamento adequado. Eu não posso dar contra-testemunho. Eu não posso crer numa coisa e viver outra. É isso que ele quer destacar aqui, né? Quando ele manda fazer a vontade do Pai. Bom, a gente poderia ficar aqui meditando ainda muitas outras coisas, mas que lição nós podemos tirar para a nossa vida de todos esses encontros de Jesus? Bem, claro, cada encontro desse é uma lição diferente, né? Mas, sobretudo, eu penso que a grande lição que a gente pode tirar é essa: Jesus está aberto a todos. Ele não olha para aquele que é santo, ele não olha para aquele que só faz a vontade de Deus, ele vai atrás do pecador, porque ele fala, eu não vim para aqueles que estão sadios, eu vim para aqueles que estão doentes, e doentes na alma principalmente. Então, abrir os corações para ele, porque ele está pronto para encontrar com qualquer um de nós.